Ontem eu tinha gravado um vídeo falando um pouco a respeito do jogo entre Real Madrid e Atalanta, em que o Real Madrid venceu por 2-0 na Supercopa da UEFA, os atuais campeões da Europa League. E bom, não fui só eu, mas muitas pessoas fizeram vídeos falando a respeito desse time, desse novo Real Madrid, do quão bom eles são ou podem ser minimamente. Só que eu acho que a galera passou um pouquinho do ponto na hora de falar que é um time invencível, um time que estragou o futebol. E é claro, muitas pessoas falaram isso por forma de se expressar, né? Maneira de se expressar, dizendo que o time é simplesmente um rolo compressor e que ninguém vai vencer eles. Só que, ao mesmo tempo em que esse discurso em muitos momentos seria exagerado, na mente das pessoas ele é verdadeiro. Aquela brincadeirinha com fundo de verdade. Só que o que mais impressionou é que parece que a gente não aprendeu. O Real Madrid dos Galácticos, a primeira geração, digamos assim, com Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo, não ganhou nada. A união de craques não necessariamente significa títulos em grande quantidade. E quando a gente fala também a respeito do PSG recente, com Messi, Neymar e Mbappé, onde muitos diziam que esse sim seria o maior trio da história do futebol, e que o PSG venceria o título tão sonhado da Champions League, e no fim das contas não venceram, mostram que não é só você colocar jogadores muito talentosos em campo, dizer se virem e que as coisas vão acontecer. Claro, pensar nisso seria um exagero de qualquer forma. Com certeza muitas dessas pessoas que brincaram com fundinho de verdade são conscientes do que de fato é o futebol, que é algo que faz a gente simplesmente ficar apaixonado. Não só o nosso time de coração, mas também essa tal da imprevisibilidade. Então, por que as pessoas estão achando que esse Real Madrid é invencível, sendo que o futebol é imprevisível, sendo que esse time com Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo é ainda um time hipotético, que na prática ainda não aconteceu porque não teve tempo de acontecer. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 10 likes para o vídeo de hoje. O card vai ficar aqui em cima a respeito do jogo de ontem. E também convido vocês para clicarem no link que está aqui embaixo da Estrela Bet, casa parceiro do canal, que permite que você tenha bônus e promoções exclusivas caso faça o cadastro clicando aqui. Também não se esqueçam de ser membro do nosso canal. Se você quer pagar muito barato em camisas de time originais, acessem o nosso clube de membros. Vai ter uma aba lá na aba de comunidades, um link para vocês acessarem o nosso grupo de colecionadores, pagarem preços como esses aqui e terem acesso a bônus e promoções exclusivas da Centauro, Netshoes, Nike, Adidas e muito mais. Bom, como eu disse para vocês, depois que eu fiz o vídeo ontem, eu decidi assistir um pouco do vídeo de outras pessoas, influenciadores grandes, médios, pequenos. E bom, a gente tinha um discurso, principalmente nos comentários, de que o Real Madrid acabou estragando o futebol. Então eu vou começar esse vídeo aqui falando da parte que eu concordo. Sim, o Real Madrid é o melhor time do mundo hoje no papel. Eles têm os melhores 11 iniciais e tem também, muito provavelmente, acredito que sim, o melhor time reserva que a gente tem no mundo. O argumento de que muitos jogadores reservas do Real Madrid seriam titulares ou estrelas de outros grandes clubes do futebol é uma realidade. O Güler, por exemplo, é um deles. O Brahim Dias, que era titular, importante no Milan, apesar de ter sido irregular em alguns momentos, é um jogador que parece que amadureceu no ano passado no Real Madrid. Seria muito bem-vindo na equipe rossoneira. O próprio Güler foi um dos principais destaques da seleção turca nessa Eurocopa, e a gente também está falando de um jogador de meio de campo ali extremamente experiente, mas muito eficiente como o Modric. Sem contar que se o Tchouaméni é titular, o Camavinga é banco. Se o Camavinga é titular, o Tchouaméni é banco. Então, mais um jogador, né, seja o Camavinga, seja o Tchouaméni, nesse time reserva do Real Madrid, que é espetacular. Sem contar grandes defensores como, por exemplo, o Alaba, considerando que o Militão e o Rudiger foram os titulares nesse primeiro momento. E é claro, né, eles certamente vão ter um segundo goleiro ali de um nível ok para ótimo. Seja o Kepa, seja o Lunin, a gente ainda não tem certeza de qual o cenário do guarda-redes reserva do Real Madrid. Mas é fato que sim, é o melhor time do mundo no papel, tem um dos 3 melhores treinadores do mundo, sem sombra de dúvidas, e talvez um dos 5 maiores da história, comandando esse elenco jovem, promissor, e que de fato vai dar muito trabalho, né? Se a gente for olhar a linha de tempo, né, desse Real Madrid, a gente deve ter aí dentro de 10 anos pelo menos umas 3, 4 Champions Leagues, se tudo der certo para essa equipe. Mas por que eu tô com a camisa do Manchester City? Porque sim, existe um time que, se pegar o Real Madrid numa Liga dos Campeões e vencer,
eu não vou ficar surpreso. Esse time é o Manchester City. Se apegar apenas a nome de jogadores, para mim é um equívoco muito grande. Como eu disse, o futebol ele é extremamente imprevisível e é isso também que torna ele absolutamente mágico. Não à toa a seleção brasileira feminina venceu a atual campeã Espanha, que inclusive não conseguiu ficar nem em terceiro nos Jogos Olímpicos que aconteceram em Paris nesse ano de 2024. E o City, diversos mano a mano que a gente vê na TNT, ou seja lá qual for o canal no YouTube ou programa de TV, várias vezes o Manchester City acaba perdendo para os seus rivais. Talvez os únicos jogadores unânimes que eles têm ali é o De Bruyne, o Haaland, às vezes ali o Bernardo Silva e o Rodri, tá? Claro, dependendo do cenário, você pode colocar o Ederson ali como o melhor goleiro, provavelmente ele perderia ali pro Alisson, pro Courtois, pro Neuer, mas ele tá ali entre os 5 ou 6 melhores goleiros do mundo na avaliação de muitos, mas apesar de ter apenas 3 unanimidades, que eu considero De Bruyne, Haaland e Rodri, o Manchester City, coletivamente, ainda é o segundo melhor time do mundo na melhor das hipóteses. Se a gente for pegar nos últimos 3 anos, a gente teve 2 Champions pro Real, uma pro Manchester City, mas ainda assim eu considerei nesse recorte de 3 anos o Manchester City a melhor equipe do planeta. Claro, o Real Madrid tinha diversos buracos nessas últimas 3 temporadas, né? Como, por exemplo, a falta de um lateral direito reserva, já que o Lucas Vázquez acaba não convencendo muitas pessoas. Na temporada passada ele sequer tinha um centroavante no time titular e mesmo assim o Real Madrid vai dando um jeito ali e as coisas acabam dando certo. É simplesmente absurdo o que acontece, principalmente em noites de Champions, quando a gente fala de Real Madrid. Só que o grande ponto dessa discussão que eu quero chegar é que, sim, esse Real Madrid hipotético é espetacular e pode fazer história, como eu disse, numa linha do tempo muito longa. Só que não é como se o futebol tivesse acabado, sabe? Muitas pessoas falaram isso, que o Real Madrid vai tirar a graça do futebol. E um dos meus principais argumentos, né, na hora de conversar com a galera ali nos comentários de outros canais, foi que o Barcelona do Guardiola não estragou o futebol, não acabou com o futebol. Eu considerava aquele Barcelona 10-11 muito mais invencível do que esse Real Madrid hipotético de 24-25, principalmente por conta do estilo de jogo, né? O Ancelotti, em alguns momentos, ele deixa ser dominado para poder espetar em velocidade os seus adversários. Foi assim no Real Madrid do BBC ali, né? Principalmente no título da temporada 13 e 14, e foi assim também em muitos momentos ali, se aproveitando da velocidade do Vinícius Júnior. Mas os times do Guardiola são muito mais dominantes, eles criam muito mais chances, mas falta camisa. E de fato, eu acho que esse é o grande ponto que acaba fazendo com que seja difícil falar a respeito de Real Madrid. Porque de fato eles têm esse ponto positivo para eles, né? Que faz com que o time, independente de não ter um centroavante, não ter um elenco tão completo, eles já são simplesmente incríveis e conquistam títulos. Imagina agora em que eles têm um time titular redondinho e um reserva não só muito bom, como muito promissor também. O teto do Güler e do Endrick é enorme. Logo, as pessoas vão pensar, se daquele jeito eles conseguiam ganhar, imagina agora. Mas aí eu repito para vocês, o futebol ele é extremamente imprevisível. A gente está falando ali de um Real Madrid que pode muito bem ser melhor, né, o do ano passado do que o desse ano, porque não? Muitas coisas podem acontecer, não é simplesmente Football Manager ou coisas do tipo em que você troca ali um jogador por outro, com o overall mais alto, logo o time fica melhor. A conta não é tão exata assim quando a gente fala de futebol. São seres humanos, basta uma lesão ali, por exemplo, de um Vinícius Júnior, que o time do Real Madrid já vai cair bastante, uma lesão de um Mbappé também, eles já vão ter que trazer o Endrick, que por mais que seja ótimo, é um jogador muito abaixo do que é o Mbappé, muita coisa pode acontecer. A gente também está falando ainda de um Manchester City que trouxe muita novidade e que, repito, independente de ter diversos nomes ali questionáveis quando a gente fala ali de enfrentamentos ali de 11 contra 11, é um time que domina demais os seus adversários, jogando na maior liga de futebol do mundo hoje, que é a Premier League, na minha visão. Então, claro, eu citar só o Manchester City parece muito pouco quando a gente fala de um possível adversário para destruir essa possível invencibilidade de um Real Madrid. Mas o que eu tô querendo dizer é que se nem o Barcelona do Guardiola foi um time invencível depois de 10-11, principalmente em 10-11 que eles tinham algumas lacunas ali, como o Valdez e o Pedro, e um time reserva não tão interessante, porque eu vou acreditar que outros times não podem vencer o Real Madrid. Aí você vai falar, Léo, você está comparando então outros times com o Barcelona do Guardiola? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que mesmo com lacunas é possível você fazer um time muito forte. Ao mesmo tempo que eu trouxe exemplos de times sem lacunas, perfeitos e também ali, né, com um banco recheado, como por exemplo o próprio PSG do Neymar, Mbappé e Messi,
que acabam não vencendo. Então, não adianta a gente ficar falando aqui que o Real Madrid já venceu tudo, estragou o futebol. Se tem uma coisa que acaba me chateando, dizendo que eles estragaram o futebol, é que eu gostaria de ver o Endrick com uma minutagem maior. Não gostaria que ele tivesse ido para um Real Madrid tão redondinho e com tantos talentos ofensivos assim. O Güler também é um jogador que poderia estar jogando em um outro clube, sendo um grande destaque, emprestado. Então, eu não necessariamente estou falando, né, que o Real Madrid vai atrapalhar a evolução desses jogadores. Eu só estou querendo dizer que eu gostaria de ver eles com mais minutagem em um Manchester United, e um Chelsea, um Arsenal, times que muito provavelmente iam retardar um pouco a evolução deles, principalmente o United da vida, o Chelsea, a bagunça que tá, mas eu gostaria de ver minutos deles. Só que esse sonho que o jogador criou de jogar no Real Madrid, essa fissura pelo Real é tão grande que faz com que eles se submetam a serem reservas e terem uma minutagem baixa só para realizar o seu sonho. Cristiano Ronaldo, um dos grandes responsáveis por fazer esses jovens, né, sonharem com esse clube, como alguns anos atrás muitos sonhavam com o Barcelona, né? O Griezmann deixou um pouco da idolatria no Atlético para jogar no Barça, o Coutinho já estava num gigante, num time ali em ascensão como o Liverpool, e foi para o Barcelona porque também era um sonho de infância. Então a gente tem esses cenários muito específicos de jogadores que acabam aceitando ser reserva e ter menos protagonismo em busca de um sonho. Não vou julgar, eles estão super corretos de fazer isso, mas tirando isso, tá tudo bem esse Real Madrid ser extremamente poderoso. E mais do que isso, vai ser ainda mais legal a gente ver um time histórico diante dos nossos olhos. Caso ganhem, vai ser legal também ver eles perderem para times mais fracos, porque é sempre divertido ver um gigante caindo. Infelizmente, para quem torce assim fervorosamente por um time europeu, esse Real Madrid muito forte de fato aí é meio chato, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado pelo Milan, mas se o Real Madrid não tivesse Mbappé, Endrick e Güler, por exemplo, tivesse com o time do ano passado, o Milan já não ia ganhar nada mesmo. Então eu tô bem em paz com esse tipo de coisa. Só sei que vai ser muito legal ver mais ou menos esse desafio ao Galo que vai ser contra o Real Madrid. Quem vai ser o novo rei da mesa? Ou será que vai continuar sendo o Real? Eu só acho meio esquisito que a galera não aprendeu a lição com exemplos recentes, que eu já citei para vocês, com o próprio Real ali dos Galácticos, que acabou não vencendo grandes títulos. Então é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Acho que o hype em cima desse time é válido, mas eu também acho que a galera não pode tratar de forma tão até inocente, sabe? Eu considero já ganhou pro Real Madrid, ou eles tiraram a graça do futebol. Por que não? Se o futebol tá sem graça para você, certamente você tem outros motivos que não um time individualmente muito forte, mas que pode sim ser derrotado, porque a gente tá falando de futebol. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Espero que vocês cliquem no botão de joinha para ajudar a gente. Não custa nada, mas acima de tudo, para a gente continuar trazendo vídeos falando a respeito de futebol e o que acontece dentro das quatro linhas para vocês. A gente fez um unboxing dessa nova camisa do Real Madrid para essa temporada e a gente vai trazer em breve para vocês análise dessa camisa do City também. Pagamos R$130 nela, mais ou menos, camisa original. E você também poderia ter pago se fosse parte do nosso clube de membros, clicando no link que está aqui embaixo. Muito obrigado pela audiência de todos mais uma vez e falou!